Em uma semana, a gente escuta o Renato Gaúcho dizer que o Renato Augusto estava treinando para substituir o Everaldo e simplesmente na semana seguinte, o Renato Augusto não faz mais parte do Fluminense. Eu imagino que você, como tricolor, deve ter comemorado bastante essa saída, porque se tem algo que dá para dizer é que a passagem do Renato Augusto não foi nada boa por aqui. Foi uma passagem marcada por muitas lesões, o jogador ficou muito tempo fora de combate, sem poder jogar. Das vezes que entrou, não conseguiu apresentar o futebol que a gente sabe que tem, né, em termos de qualidade técnica. E passou aqui deixando apenas aquele jogo em que ele entra no segundo tempo na Recopa, que foi bastante positivo. Um gol contra o Galo no ano passado, num jogo que terminou empatado, então não dá pra dizer nem que foi um gol decisivo ali, de vitória. E ao mesmo tempo uma assistência ali na reta final, que esse talvez tenha sido o gol mais decisivo, que dá um empate com o gol de Germancano ali contra o Fortaleza no final do Campeonato Brasileiro de 2024, que ajuda ali na soma de pontos da reta final pra gente permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas tirando isso, né, foi uma passagem que ela contou, acho que com bastante decepção, porque houve um empolgamento por parte da torcida, algumas críticas com relação à idade, mas por um outro lado, havia uma expectativa muito grande pela qualidade do jogador e isso acabou não se concretizando por aqui. E agora fica a questão, né? O que isso muda pro Fluminense? Porque o Renato Augusto, ele não era um titular da equipe, ele não era um jogador que vinha jogando com frequência, mas dá pra dizer pela fala pela fala do Renato Gaúcho. Eita! Agora eu acertei o Renato. Mas que ele vinha sendo pensado como ele estava dentro dos planos, né? Como saíram então essas informações de bastidores, a gente vai conversar tanto sobre esses bastidores dessa saída, tanto pensar, né, o que o Renato Gaúcho vai mudar agora no seu planejamento, já que contava com o jogador para essa sequência, enquanto a janela de transferências ainda está fechada. Antes da gente falar mais sobre essa saída, inclusive você pode deixar sua comemoração aí nos comentários, mas eu preciso pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e hypar esse vídeo. Se você é tricolor e curte, tá sempre resenhando sobre o Fluminense, seu lugar é aqui, a gente faz lives de segunda a sexta, tem live pós-jogo também, então vale você se inscrever aqui e ativar as notificações para ficar sempre ligadinho. E vamos então, né, a essa questão. Sobre os bastidores, começando pelos bastidores, uma matéria foi publicada na madrugada de ontem para hoje pelo Edgar Maciel de Sá, Gustavo Garcia e Marcelo Neves no Globo Esporte. E segundo eles, essa foi uma saída inesperada tanto pelo lado de fora, ninguém imaginava que isso seria anunciado, como também pelo lado de dentro, né? O Renato Augusto, ele treina no dia de ontem e depois do treino teve uma reunião com a diretoria e nessa reunião ele informou que sentia que não estava rendendo o esperado e que não via mais evolução dentro da equipe do Fluminense e aí por isso teria essa saída. O GE coloca que, segundo ele, abriu mão dos salários que ele teria a receber até o fim do ano. E aí o que se imagina é que ele vá se aposentar, ele cogita aposentadoria. Isso ainda não está garantido, mas até uma matéria que sai um pouco mais cedo do Diogo Dantas no Jornal Globo diz que, por enquanto, né, ele não pretende receber, não pretende aceitar nenhuma proposta que possa surgir de outros clubes. Apesar do GE colocar como inesperado, uma outra apuração que sai também foi divulgada pelo Vitor Lessa é de que isso já havia sido conversado, porque existe um baque com a lesão que ele tem no início do ano. Para lembrar, ele teve uma lesão, precisou passar por uma cirurgia, isso acaba vindo como um balde de água fria, né, porque ele se machuca logo em janeiro, então não tem tempo nem de tentar performar no Carioca direito, já fica lesionado e um tempo fora, e aí após essa lesão isso já havia sido discutido em algum momento. Para mim nenhuma das duas apurações se anulam, tá, porque se vocês forem lembrar, assim que o Renato Augusto, ele volta a ficar à disposição, no sentido de que já havia passado pelo processo de transição, já estava treinando com o grupo, não tinha mais aquela restrição sendo informada, por exemplo, nas informações que o Fluminense divulga para a imprensa nos dias de jogos, ele aparecia sempre nas fotos treinando, mas nunca era relacionado para os jogos. A gente tem depois, posteriormente, uma informação do Renato Gaúcho dizendo que ele volta a ser relacionado, porque assim que ele volta a ficar à disposição, Renato Gaúcho diz que conversa então com ele para quando ele estivesse se sentindo 100%, que era para falar com ele que eles contavam com ele para sequência, contavam com ele para temporada. E aí, assim,
logo depois que ele começa a ser relacionado, o Renato fala desse plano, né? Fala que ele tava treinando pra substituir o Everaldo quando precisasse trocar o jogador. Não pensando ali dele como titular, né? Mas pra substituição de segundo tempo. E, bom, veio depois essa saída, então eu imagino que, de fato, talvez isso tenha sido conversado ali durante aquele momento em que ele não estava ainda, segundo o Renato Gaúcho, se sentindo 100% para entrar dentro de campo. Talvez que com o tempo isso não foi mais abordado. E aí agora vem de uma maneira surpreendente, já que ele vinha ganhando chances. E eu acho que tinha uma expectativa. Ontem, quando eu publiquei o short, não sei se todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo viu, eu vi alguns comentários e algumas pessoas dizendo sobre falta de espaço. Eu não acho que tenha sido uma saída por falta de espaço, que ele tenha sentido isso em algum momento, porque se a gente for parar pra pensar, ele tinha ali a confiança do técnico pra poder ter uma sequência agora. E uma sequência que, se ele fosse bem, você pensa que antes das janelas de transferências se abrir, tudo bem que abre ali no início da próxima semana, mas as transferências não costumam caminhar tão rápido. Ele teria uma oportunidade de tentar desempenhar bem, se desempenhasse bem, a competição ali com o Everaldo não é uma competição, né, muito desafiadora pelo que o Everaldo vem apresentando hoje. O Renato, como um cara de qualidade técnica, o que me faz acreditar que o Renato Gaúcho tenha apostado nele é justamente pela essa dificuldade de gols que o Fluminense tem. Eu acho que muito também pela falta de jogadores técnicos no ataque, e sendo o Renato Augusto a peça que né, de forma técnica, talvez tenha pensado que seria uma solução nesse sentido, para poder sanar esse problema logo de cara. Então eu acho que ele tinha isso. Além disso, acho que ele contava também com, hoje, um Ganso que passa por problemas de rendimento, que nas mãos do Renato tem sido muito poupado para controle de carga. Então eu acho que possivelmente, né, se o Fluminense conseguisse um centroavante, ele seguiria tendo oportunidades de poder ajudar a equipe no meio de campo. E ao mesmo tempo, o Ganso, até o momento, a gente não tem informação sobre renovação de contratos também, né? Então eu acho que, né, isso também conta ali. Não dá pra dizer que ele não vislumbrava oportunidade mais pra frente. Acho que isso diz muito mais a respeito sobre ele fisicamente dentro de campo do que sobre oportunidade. Mas eu confesso que ainda assim me espantou um pouco, porque eu não acho que a entrada dele contra contra o São José pela Sul-Americana, na altitude La Paz, tenha sido uma entrada ruim. Pelo contrário, acho que ele consegue ajudar a equipe. Nesse jogo contra o Juventude, a situação foi muito ruim, mas acho que foi ruim pra todo mundo ali naquela reta final de jogo, por conta da chuva torrencial que tava caindo. E assim, eu confesso que eu não tinha altas expectativas, mas eu acreditava que pela competição baixa com o Everaldo, ele poderia sim apresentar algo mais promissor ou mais animador em ataques. É um cara que tem uma boa chapada. A gente não chegou a ver esse gol de chapada que ele tem e tal. A gente chegou a ver algumas boas oportunidades que não foram convertidas por bolas que bateram na trave e tudo mais. Mas não agora, né? Mas em 24 ali, nas vezes que ele entrou. Mas acaba que essa saída é feita dessa forma, né? E aí agora, o que vai ser pensado, o que o Renato Gaúcho pode pensar para essa sequência? A gente fala sobre ali a possibilidade de improviso do Serna. Eu acho que não é a melhor solução. Acho que o Serna é um cara que se entrega bastante, mas se você tá pensando em efetividade para gols, a gente pode falar que a competição com o Everaldo é baixa, e de fato mas eu acho que não é unanimidade com relação a isso, por conta da qualidade técnica que o Serna não tem. É um cara que se entrega bastante, mas tecnicamente não é um cara diferenciado, como, por exemplo, o caso do Renato Augusto. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar na base, o que eu espero que de fato seja pensado, mas são jogadores que acho que não tem, pelo que eu ouço falarem, porque eu não acompanho tanta base, eu acompanho mais o futebol feminino, e quando tava tendo temporada do vôlei do que propriamente a base, mas não se fala hoje em um destaque absoluto, um destaque unânime dentro da base. Você tem ali a possibilidade do Kelvin podendo entrar nesse time. Eu quero ver qual vai ser o movimento do Renato com relação a isso. Se ele, por exemplo, vai pensar... isso chegou a ser falado sobre o Ganso como falso 9, o que não deu muito certo por aqui.
acho talvez um pouco difícil de pensar. Então eu acho que quando você olha para os jogadores que foram pensados para montagem dessa equipe principal, essas são as opções que a gente tem sem o Germancano. E o que para mim não são opções animadoras, nem ao lado do Serna, nem pelo lado do Ganso. Talvez o Serna eu tenha uma expectativa maior ali por ele brigar ali na frente com o zagueiro, acho que é uma possibilidade. E o restante a gente vai pensar na base e vai depender aí do que o Renato vai fazer. Eu acho que o foco, pra mim, né, em falas do Renato, que eu gostaria de ouvir, por exemplo, na próxima coletiva de imprensa, porque eu tenho certeza que vai ser perguntado sobre essa saída do Renato Augusto, eu não gostaria de ouvir sobre, talvez, os bastidores dessa saída, mas principalmente... Renato, você fala na última coletiva de imprensa sobre o plano que você tinha para o Renato Augusto e agora o Renato Augusto ele sai do Fluminense. Qual passa a ser o seu plano para substituir o Everaldo no segundo tempo sem o Renato Augusto à disposição? Tem algum jogador da base que está sendo pensado para isso? Tem alguma outra alguma outra improvisação que você vai fazer dentro desse time titular? Eu acho que essa passa a ser a maior dúvida pra mim. Eu não tô muito confiante de que ele vai utilizar a base, porque a base ela foi utilizada nos jogos que o time entrou com o time todo reserva. Então eu confesso que no momento eu não tô com essa expectativa de ver esses jogadores sendo usados no início, logo nessa sequência. Acho ruim. Mas eu confesso que eu não tô vendo pelo menos um movimento que me indique que isso vai acontecer com muita certeza. A não ser que a gente comece a ver um pouco mais jogadores que já tenham sido testados, como é o caso de Isaac e Riquelme Felipe, mas assim, eu não consigo ver esses dois jogadores sendo utilizados para substituir um centroavante. A não sei que você vá mudar o esquema, mas também mudanças de esquema não estão sendo vistas nesse momento pra gente pensar nessa utilização, pelo menos. Eu não consigo imaginar isso, mas eu gostaria, assim, de ver. Eu não sei qual é a sua ideia, eu acho qual que vocês estão pensando sobre o assunto. Eu acho que a gente pode ver, sim, o Serna, mas nem no Serna eu tenho tanta expectativa, porque como o Keno tá sendo substituído pra caramba, acho que a tendência é que o Serna continue entrando pra substituir o Keno nos jogos em que o Keno não for titular. E, assim... talvez, e até pelas arriscadas que faz, eu acho que talvez quem a gente corre risco de ver é o Paulo Baier. E aí, assim, eu acho que a gente vai poder reclamar da falta de utilização da base. Mas se isso acontecer, acho que a gente também vai ter não, né? Acho que já tem motivo suficiente para também ver que o planejamento para esse ano, principalmente no que diz respeito ao ataque, que já era um problema desde o ano passado e não era desde o final do ano passado, era um problema desde a temporada passada inteira, não foi sanado. E assim, vale agora ver qual vai ser a movimentação. O jogo contra a Aparecidense talvez não seja muito uma regra, né? Mas acho que principalmente o jogo contra o Vasco a gente vai poder ver qual vai ser o movimento do Renato quando tiver que substituir o Everaldo. E principalmente a gente vai ter que ficar muito atento a essa janela de transferências para ver se o Fluminense de fato vai focar em contratar jogadores que venham para solucionar o problema e para sanar as posições que hoje são carentes, ou se ela vai ser uma janela para contratar jogadores que, beleza, podem ser úteis em algum momento, mas que não resolvem o nosso problema. Espero que o primeiro perfil o que seja o perfil dessa janela de transferências. Mas, enfim, acho que esse seria... acho que esse é o vídeo, assim, do que eu anotei aqui pra falar. Acho que não esqueci nada. Se eu esqueci de alguma coisa de comentar o que vocês acham importante, deixem nos comentários. E hoje a nossa live vai ser em horário diferente. Por conta de compromisso que eu tenho hoje à tarde, ela vai ficar pra 8h30 da noite. Então, se você puder participar com a gente, ou se você é novo por aqui e nunca participou, fica aí o convite. Eu te espero 8h30 da noite pra gente conversar sobre esses e outros assuntos, outras notícias sobre o Fluminense que forem surgindo ao longo do dia. E, obviamente, sobre o jogo de amanhã também. Beijo no coração, saudações tricolores e até mais tarde.